Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal DevOps na Prática. Dessa vez, um mini curso sobre o Azure API Management. Inicialmente será um mini curso ali de 8 módulos, mas dependendo do feedback de vocês, de sugestões, pode ser que eu acrescente módulos adicionais, tá bom? Então, já deixa seu like aqui no canal para receber notificações futuras, novos cursos ou módulos adicionais nesse mini curso, tá bom? Você pode entrar em contato comigo através do e-mail andre.dias@outlook.com. Redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, você me acha também ali com @andrediasbr, tá certo? Vamos dar uma olhada então no que a gente tem de programação para esse mini curso. Então, isso que vocês estão vendo agora é a parte 1, tá? Uma parte mais introdutória, onde além de apresentar essa visão geral do mini curso, a gente vai ter uma introdução sobre o API Management e além disso a gente vai ver como que eu posso criar uma instância do API Management. A gente vai precisar dessa instância para trabalhar nos módulos seguintes. Então a gente vai ver todas as opções ali na hora de criar o API Management, o que a gente pode configurar de início, ou melhor deixar para depois, tá certo? E para finalizar essa primeira parte de introdução, a gente vai dar uma passada bem rápida pelo portal, conhecer a estrutura dele, mas de fato a gente vai aprofundar no produto nos módulos seguintes. Então, esse é o conteúdo do módulo 1. Já que na parte 2, a gente vai de fato começar a colocar a mão na massa, então a gente vai adicionar uma API ao produto, vamos utilizar uma especificação Swagger para isso e provavelmente esse vai ser o recurso mais utilizado, o dia a dia de trabalhar com API Management está muito relacionado com esse conteúdo da parte 2. Na parte 3, o cenário é um pouco parecido, tá? A gente vai novamente adicionar uma nova API, só que aqui a gente vai simular um cenário legado, um cenário até bastante comum no dia a dia, né? Imagina que você tem uma API dentro da sua empresa, né? Essa API ela foi construída há algum tempo, alguns anos, talvez mais de 10 anos, então ela já está usando protocolos, formatos ali mais antigos, como o SOAP, por exemplo, e a ideia é mostrar como que a gente pode expor uma API no ambiente on-premise, num cenário limitado, com uma tecnologia antiga, no API Management, tá bom? Então esse é o conteúdo da parte 3. E aí, até pegando um gancho já na parte 3, né? Imagina lá, eu tenho um cenário antigo dentro de casa, né? De repente é uma infraestrutura não tão robusta, que não escale, e aí eu preciso de uma performance maior nessa API, já que eu acabei expondo ela na internet, o pessoal começou a consumir, eu estou tendo consumo que eu não esperava, né? E aí, poxa, será que eu preciso mexer no código? Será que eu quero mexer nesse código, né? Já que é um código legado? Daria para melhorar a performance sem ter que mexer muita coisa ali? Talvez eu não tenha testes nessa API. Então a gente vai ver como que a gente consegue habilitar cache na camada do API Management sem ter que fazer grandes alterações, ou sem ter que fazer nenhuma alteração na própria API, tá? Esse é o conteúdo da parte 4. Não adianta eu encher meu API Management de APIs e deixar isso completamente aberto. Então, esse problema a gente vai endereçar lá na parte 5, onde a gente vai falar de autenticação de APIs, né? Vai ver como habilitar uma autenticação JWT para as nossas APIs e usando recursos aí do Azure B2C, tá bom? Na parte 6, a gente vai ver um pouquinho do conceito de throttling, que é você colocar algumas limitações na sua API. Então imagina assim, poxa, pegando ainda o exemplo, né, dessa API legada nossa, eu coloquei ela na internet, mesmo colocando cache, eu estou tendo um volume de acesso muito grande em cima dela, e isso daí pode afetar minha rede, pode afetar o meu banco local, que é o que a API está consumindo, né? Então eu quero limitar, eu não quero ter um grande volume de acessos. Como que eu posso fazer isso? Quais são as opções disponíveis? Tudo isso vai ser coberto dentro da parte 6. Inclusive, a gente pode criar produtos, né? Imagina que já que eu tenho um portal de APIs, né? Um gateway de APIs, eu quero criar produtos, então eu vou ter produtos de APIs, né? Sendo um produto mais limitado ali, uma versão para iniciantes, né? Para a galera conhecer as APIs e usar um pouco consumo, né? Então esse é um produto, vai ter uma limitação maior. Posso ter um outro produto que é para uso mais profissional e aí sem limitações de acesso. Então tudo isso vai ser coberto lá na parte 6.
Na parte 7, a gente vai ver um grande benefício de usar o API Management. Ele gera para a gente um portal do desenvolvedor, na verdade 2 portais, né? Tem a versão legada, né? Um portal antigo com algumas limitações ali, mas poxa, ele já permite que você veja os produtos, que você veja as APIs, as operações, os contratos, exemplos de código para consumir em diversas linguagens. Então tudo isso está disponível no portal do desenvolvedor, no portal legado, e quando você vai para o portal novo, você tem quase que um CMS embutido ali, onde você pode colocar conteúdo, enfim, criar um site muito bacana ali das suas APIs. Então tudo isso vai ser coberto lá na parte 7, vai ser visto lá na parte 7, e para a gente finalizar esse mini curso, a gente vai ver um pouquinho de monitoração, como integrar com o Azure Application Insights, ver recursos, gráficos, dashboards que a gente já tem dentro do próprio API Management. E o futuro aqui vai depender muito de sugestões, então fiquem à vontade para sugerir novos itens aqui, parte 9, 10, e enfim, vamos ver o que é possível cobrir dentro desse mini curso. Legal? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa parte 1, começar de fato esse mini curso. Falar de uma introdução aqui fica até difícil, né? Porque grande parte, uma visão geral do produto já foi dado na própria programação do mini curso. Mas só para dar uma mensagem geral aqui, né? O que é o API Management, a gente pode resumir esse cara como um simples gateway de APIs, né? É o local onde você vai pegar suas APIs, sejam elas APIs internas, APIs externas, APIs de terceiros, colocar tudo num único local e gerenciar acessos e, enfim, configurar algumas coisas ali. Isso é o API Management. Então, uma coisa legal, poxa, você pode fazer composição de serviço, você pode pegar serviços que não são seus ali, você pode pegar 2, 3 serviços, criar uma API sua que consome esses 3 serviços de uma única vez, expor de uma forma mais simples e entregar isso, né, para os seus consumidores. Então, um recurso bem bacana. A gente já falou de outros recursos aqui, como por exemplo a autenticação, né? Posso colocar a autenticação de uma forma bem simples, cache de forma bem simples. Você pode fazer versionamento das APIs, não precisa se preocupar com isso, colocar /v1, /v2 lá no seu próprio código, dá para fazer isso dentro do próprio API Management. Às vezes você quer deixar uma API mais moderna, mas você não quer mexer no código, então, poxa, pega uma API que está no protocolo antigo, coloca no API Management e transforma a forma que ele é acessado ali. Então, sabe, pega, por exemplo, um SOAP e coloca uma cara REST para ela ser chamada, dá para fazer isso também. Enfim, entre muitas outras coisas. Legal? Bom, vamos ver na prática. A ideia desse minicurso é ser um minicurso muito prático, tá? A gente vai ter 1, 2 slides para cada módulo, no máximo ali, mais para ser um pano de fundo, para dar esse contexto do que a gente vai ver. Mas o dia a dia ali, a gente vai ser demo atrás de demo, e para ilustrar muito como que seria o uso dessa ferramenta no nosso dia a dia de trabalho, tá bom? Então vamos lá, vamos agora para a parte prática. Para a gente criar a nossa primeira instância do API Management, basta buscar aqui pelo produto, API Management, ele já encontrou, trouxe aqui para a gente, clicar nesse botão Create, e aí ele vai levar a gente até o wizard de criação, né? Esse wizard a gente tem algumas abas aqui, né? Desde informações básicas, monitoração, scale, identidade, redes, entre outras coisas, e vamos começar a preencher. Então, a primeira nós temos aqui qual subscription que eu vou utilizar e qual resource group, né? Resource group vou selecionar um aqui, API, a PIN demo na verdade, né? Qual que é a região? Vamos colocar a região aqui East West. Nome do recurso, e aí eu posso colocar a PIN demo 005, imagino que esse nome não exista, ele vai verificar, realmente não existe. E aqui informações de metadados. Posso colocar André Dias Tecnologia Limitada, alguma coisa aqui como nome de empresa, e-mail andré.dias@outlook.com, informações de metadados mesmos, tá? Então, aqui, só para a gente revisar, então, qual que é a minha subscription resource group, qual que é a minha região, o nome da instância que será criada e 2 informações aqui de metadados, tá? O que importa, na verdade,
são essas configurações aqui, qual camada que a gente vai utilizar, tá? Isso aqui que é a parte mais importante que eu vejo dessa primeira sessão. Developer, a gente já pode ver aqui de cara que não tem SLA, então esquece de usar esse cara para cenários de produção, tá? Mais para cenários de desenvolvimento, como o próprio nome aqui diz. Plano de consumo é quase como se fosse o plano de um function, né? Ele vai escalar conforme a necessidade, você não precisa se preocupar em adicionar unidades, ali a gente já vai ver um pouco do que é esse cara, mas tá aqui, tem um bom SLA, inclusive, vai ter algumas limitações, você não vai poder colocar ele numa VNet, por exemplo, mas assim, é uma infraestrutura compartilhada, né? E se a gente precisar de estruturas dedicadas, a gente está falando desses 3 caras aqui, certo? O que vai diferenciar basicamente é a quantidade de units que eu posso alocar em cada uma delas. No Basic são 2, no Standard são 4 units, no Premium eu posso colocar 10 units para cada localização, inclusive no Premium eu posso colocar mais de uma região, certo? Vai diferenciar, então, isso daí obviamente vai influenciar no throughput, na capacidade, né, que você tem de escalar. Tamanho de cache acaba variando também entre eles. No Premium, como eu comentei, você pode colocar esse cara dentro de uma VNet privada para acessar, por exemplo, a sua rede local. Então vale a pena dar uma olhada na tabela de preço, e o preço sem dúvida, né, vai diferenciar muito também. Vale a pena dar uma olhada depois na parte de preços do API Management no portal, para você entender melhor o que você precisa, tá bom? Para o nosso cenário aqui, eu vou deixar habilitado o Premium para a gente ver as outras opções, tá? Tem opções que serão habilitadas se eu deixar essa opção selecionada. Legal, seguindo aqui eu vou para monitoração, então Application Insights. Se eu quero conectar, marco como on, vou selecionar uma das instâncias que eu tenho aqui, então já deixei um cara criado, né? Tem esse daqui, o Application Insights, que para quem não conhece é uma ferramenta de monitoração de aplicações dentro do Azure, se integra bem ao Azure Monitor, entre outras coisas, tá bom? Scale, aquilo que eu havia comentado, né? Então ele vem por padrão com uma, eu posso colocar aqui de 1 a 10, mas se eu trocar lá, por exemplo, para Basic, ele vai aparecer de 1 a 2. Se eu colocar aqui para Standard, ele vai, acho que de 1 a 4, certo? Então vamos deixar aqui, né, no Premium, que vai de 1 a 10, beleza? Identidade. Isso daqui é importante quando você tiver cenários de integração, por exemplo, com o Key Vault. Imagina que você quer colocar um domínio customizado no seu API Management e o certificado, né, da URL tá lá no Key Vault. Então, se você criar essa identidade aqui e der permissão para essa identidade acessar o Key Vault, você consegue integrar com o certificado que já está armazenado lá. Então, para esse cenário funciona muito bem. Tá? Só marcar a opção aqui como on. Aquilo que eu comentei, né, de VNet, no Premium eu consigo habilitar isso, então eu posso não usar nenhuma VNet, né? Se eu quiser, por exemplo, acessar um serviço que está numa máquina local, fazer o meu API Management, conectar com minha rede local através de uma VNet com uma VPN, eu vou selecionar uma dessas duas opções aqui, interno ou externo, né? Aí eu seleciono minha VNet, vou selecionar a minha subnet, que eu já deixei criado aqui, tá? A diferença entre interno e externo é o gateway e o portal do developer, tá? Se eu deixar interno, fica tudo privado realmente, assim, eu não consigo nem acessar o meu gateway, vou ter que, nem o API gateway, vou ter que colocar um front door, vou ter que colocar um application gateway para me dar acesso a esse cara externamente, né? Para expor o API management externamente. Se eu colocar externo, ele vai funcionar meio que um modo híbrido. Eu consigo acessar recursos internos, mas tanto o portal quanto o gateway do API vai ser acessível externamente. Essa é a diferença. Protocolos, né? Se eu quero habilitar ou desabilitar algum deles, né? Deixa eu ver se eu marquei alguma rede aqui, vamos deixar desmarcado. E ele vai fazer uma review de tudo que eu fiz. Se eu gostar, eu vou clicar em criar aqui, né? Se tiver tudo ok, posso clicar em criar. Esse cara ele vai demorar aproximadamente 30 a 40 minutos, tá? Dependendo da alteração que você fizer, vai demorar esse mesmo tempo ali. Se você escalar, por exemplo, eu estou colocando uma nova unit, ele vai colocar um novo recurso dedicado para suportar, então é o tempo que ele demora para fazer grandes alterações, tá bom?
Não vou deixar esse cara criando aqui agora, eu já tenho um criado pra gente, mas era só para vocês conhecerem o processo de criação, tá bom? Agora eu vou pular para uma instância já criada, só para a gente dar uma olhada de como que fica depois de criado. Vamos lá. Então, aqui da minha home, se eu clicar aqui em API Management ou vir através do menu e clicar aqui em API Management Services, a gente vai ver as instâncias já criadas. Eu já deixei esse cara criado aqui para a gente trabalhar com as nossas demos, né? A PIN Demo há dias. E aí, quando tiver tudo concluído, né, aquele processo que a gente acabou de ver, é isso que a gente vai ver, né? Esse é o portal, né, a home do API Management. A gente pode ver aqui que nós temos alguns grupos, né? Então, temos uma seção aqui só para trabalhar com as APIs, temos uma outra seção aqui do portal do desenvolvedor, uma outra aqui de monitoração. O que mais que nós temos aqui? Temos toda a parte de infraestrutura, né? Então, se eu quiser adicionar mais de uma location, se eu quiser conectar com um Redis externo, se eu quiser colocar domínios customizados, ou no primeiro momento eu criei sem conectar com uma VNet, mas quero adicionar agora, é nessa seção que a gente vai ver tudo isso. Temos a parte de segurança também, de gestão de certificados, protocolos, identidades, a gente não criar, não configurar durante a criação, pode ser feito aqui depois também, né? Alguns dashboards e aqui as URLs, né? Tanto do portal do desenvolvedor quanto do gateway. Então, essa é a carinha do produto, né? E ele traz para a gente também uma API padrão, né? Para a gente trabalhar. Então, se eu clicar nesse menu APIs aqui, a gente pode ver, né? Cliquei aqui em APIs, a gente pode ver que tem uma API de eco, né? Quando eu clico nessa API, eu consigo ver todas as operações, né? Então aqui, né, operações de post, put, delete, get, né? Consigo ver que esses recursos eles estão apontando para esse back-end, né? Então o serviço real está nessa URL aqui, né? Que mais? Por exemplo, eu quero testar, inclusive, né? Na verdade, eu quero ver detalhes dessa API primeiro. Então, essa API ela recebe 2 parâmetros, né? Uma string, um número. Legal, conheci um pouquinho como está configurada essa minha API e quero testar, né? Clico aqui em testar. A gente pode ver que já temos a URL aqui, né? O parâmetro que será passado. Eu posso clicar em Send e aí ele vai chamar a minha API, né? Funcionou aqui, retornou 200 para a nossa API de eco, tá bom? Então, já temos essa API pronta. E aí, para adicionar novas APIs, né, a gente clica aqui em adicionar uma nova API e aí a gente tem algumas opções, né? Posso trabalhar com o padrão aqui de OpenAPI, trabalhar com WSDL no padrão antigo, posso conectar com Logic App, App Service, Function App, mas isso já é assunto para o próximo módulo, tá bom? Então, aqui a ideia era criar uma instância, a gente está com ela criada aqui, a gente já viu todo esse processo de criação, conhecer um pouquinho do portal, a gente deu uma navegada também e conhecemos a API de exemplo, a Echo API e também quais são as opções que a gente tem de início aqui para importar, para criar uma nova API, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro módulo, do módulo introdutório, e nos vemos nos módulos seguintes. Até mais. Tchau, tchau.